Entre as polêmicas que Engels estabelece em relação ao pensamento de Eugene Düring, em seu livro O Anti-Düring, está aquela na qual precisa apresentar uma reflexão adequada a respeito de qual é a fonte da mais-valia. Para Düring, é o dinheiro que produz o capital. Engels desmontará esta ideia para demonstrar que o dinheiro é apenas o veículo a partir do qual o capital se estrutura. Portanto, a produção, ela existiu antes do surgimento do dinheiro, muito embora o dinheiro tenha se tornado o elemento mediador universal para permitir a comercialização de mercadorias e mesmo a compra de matérias-primas para realizar as mercadorias. Trata-se aqui de restabelecer a verdade dos fatos. Portanto, a produção não esperou o nascimento do dinheiro para se realizar. Pelo contrário, a produção foi se desenvolvendo desde os primórdios da humanidade até o momento em que os homens, os seres sociais, passaram a realizar determinadas relações de troca. E para facilitar estas relações de troca, instaurou-se um mediador universal que progressivamente foi assumindo a forma simbólica do dinheiro, ou seja, uma nota de R$10 simbolicamente expressa a possibilidade de comprar uma mercadoria cujo valor em tempo de trabalho socialmente necessário equivaleria a R$10. Vejamos, portanto, como Engels resgata a teoria do mais-valor e o papel do dinheiro no interior do processo de produção capitalista. Para Engels, de acordo com Marx, o capital teria sido gerado, ou melhor, para Düring, de acordo com Marx, o capital teria sido gerado no início do século XVI a partir do dinheiro. Portanto, o dinheiro é que vai possibilitar a existência da produção de mercadorias e, portanto, a existência do capital. Para Engels, esta é uma maneira grosseira e distorcida de compreender o problema. Observa que na análise que Marx faz das fases econômicas no interior das quais se move o processo de circulação das mercadorias, a última forma resultante é o dinheiro. Portanto, o dinheiro não precede a produção, mas o dinheiro comparece apenas como um mediador universal para facilitar a troca de valores de uso convertidos em mercadorias. Para reforçar esta compreensão, Engels resgata o próprio Marx. Dirá Marx, esse produto final da circulação das mercadorias é a primeira forma de manifestação do capital. Significa o seguinte, que o dinheiro surge posteriormente à produção de valores de uso que foram transformados em mercadorias, ainda que na sociedade burguesa ele apareça como o ponto de partida para se comprar as matérias-primas que resultarão na produção de mercadorias. Mas ele só pode aparecer como aquele momento no qual se compram as matérias-primas e mesmo a força de trabalho para realizar as mercadorias, uma vez que a força de trabalho livre para produzir mercadorias já existe, assim como as matérias-primas para produzir mercadorias também já existem. Neste sentido, não é o dinheiro que antecipa a produção do capital. São determinadas relações sociais que farão com que o dinheiro se torne cada vez mais necessário
para a compra da força de trabalho, para a compra de matérias-primas e para a conversão de ambos em mercadorias. Voltemos à passagem de Marx. Esse produto final da circulação das mercadorias é a primeira forma de manifestação do capital. Historicamente, o capital, em seu confronto com a propriedade fundiária, assume invariavelmente a forma de dinheiro. Portanto, o capital precede o dinheiro. A forma do dinheiro, da riqueza monetária, dos capitais comercial e usurário. A mesma história se desenrola diariamente diante de nossos olhos. Todo novo capital entra em cena, isto é, no mercado de mercadorias, de trabalho ou de dinheiro, como dinheiro, que deve ser transformado em capital mediante um processo determinado. Portanto, se o capital se torna fundamental, ou melhor, se o dinheiro se torna fundamental para a produção do capital, isto só ocorre em razão de que existe um determinado estágio de desenvolvimento das forças produtivas, uma determinada quantidade de trabalhadores totalmente livres para serem convertidos em trabalhadores assalariados. Neste sentido, o dinheiro vai comparecer como o mediador da relação, e não como o fundador da relação. Dentro desta perspectiva, observa Engels, Düring distorce o que Marx disse. Para Düring, o capital seria gerado a partir do dinheiro, quando, na verdade, Marx nunca afirmou isso. Para Marx, o dinheiro se transforma em capital. A forma em que o dinheiro circula como capital é a inversão da forma em que circula como equivalente universal da mercadoria. Lembremos que, para Marx, o dinheiro é equivalente universal na medida em que ele serve para expressar, através do preço, a quantidade de valor contida em mercadorias produzidas em tempos de trabalho socialmente necessários distintos. É através da mediação dinheiro que se pode estabelecer que, com R$10, se compra uma garrafa de água que tem embutido, por exemplo, 10 minutos de tempo de trabalho socialmente necessário, ou se compra com aqueles mesmos R$10, duas garrafas de Coca-Cola, nas quais, em cada uma, foi embutido 10 minutos ou mais tempo de trabalho socialmente necessário. O que Marx vai estar procurando demonstrar é que as mercadorias são produzidas em tempos de trabalho socialmente necessários distintos. Daí que o dinheiro vai expressar a quantidade de mercadorias que se pode comprar com uma nota de R$10. Se uma mercadoria demorou mais tempo para ser produzida, significa que serão necessários mais R$10 ou vários R$10 para comprar aquela mercadoria. Se uma mercadoria foi produzida no menor tempo de trabalho socialmente necessário, isso significa que seria possível comprá-la, por exemplo, com apenas uma nota de R$10. É a discussão que Marx realizará no primeiro capítulo do Capital, que é o capítulo da mercadoria. Voltando ao texto de Engels. Marx investiga como o dinheiro se transforma em capital e descobre a forma em que o dinheiro circula como capital, como sendo a inversão da forma em que circula como equivalente universal da mercadoria. O possuidor de mercadorias vende para comprar. Vende o que não precisa e, com o dinheiro negociado, compra o que precisa. Aí seria a troca simples. O potencial capitalista, ou seja, aquele que quer acumular capital, o potencial capitalista compra de antemão
aquilo de que não precisa. Compra para vender. Para vender, segundo a teoria anterior, mais caro, para recuperar, assim, o valor em dinheiro originalmente investido no negócio da compra, acompanhado de um acréscimo em dinheiro. Aqui Engels está se remetendo também à teoria anterior, que considerava que a acumulação de capital se dava em razão de que o capitalista compra o necessário para realizar a produção e vai conseguir extrair mais valor, ou seja, vai conseguir acumular capital, porque venderia mais caro estas mercadorias. Marx procura escapar desta discussão, efetivamente escapa desta discussão, de que o ganho do capitalista estava ancorado no fato de que as mercadorias são vendidas acima do seu valor, ou seja, são vendidas acima do tempo de trabalho socialmente necessário que custou para produzi-las. Para Marx, a discussão estava em outro ponto. Daí ele se indagar: de onde vem este mais valor? De onde vem esta mais-valia? Para Marx, ela não poderia ter origem nem do fato de o comprador ter comprado as mercadorias abaixo do seu valor, portanto, abaixo do tempo de trabalho socialmente necessário que custou para produzi-las, nem de o vendedor tê-las vendido acima do seu valor, ou seja, ter obtido o seu lucro, ter obtido o seu mais-valor por estar vendendo a mercadoria mais caro do que ela efetivamente custou para ser produzida. Nos dois casos, dirá Marx, os ganhos e os prejuízos de cada um se equilibrariam reciprocamente, visto que cada um deles é alternadamente, ou seja, vez ou outra, comprador e vendedor. Por outras palavras, se ele vendesse mais caro, teria que comprar mais caro. Se ele comprasse mais barato, teria também que vender mais barato, porque o outro iria desejar comprar a mercadoria mais barata. Deste modo, tudo voltaria a uma teoria da soma zero. Ninguém extrairia vantagem sobre o outro. Para Marx, tampouco o mais-valor poderia brotar da trapaça, ainda que a trapaça possa existir no mercado. Pois pode enriquecer a trapaça, pode enriquecer um à custa de outro, mas não pode aumentar a soma total que ambos possuem e, portanto, a soma dos valores em circulação. Por outras palavras, a trapaça pode se generalizar, mas isto não altera o valor da mercadoria, ou seja, o tempo de trabalho social médio que foi materializado para a produção da mercadoria. No mais, se todos trapaceassem, ninguém ganharia. Além de que isto não mudaria em nada o valor da mercadoria, ou seja, a quantidade de trabalho socialmente necessário que está materializado na mercadoria. E, no entanto, prossegue Engels, constatamos que a totalidade da classe dos capitalistas de cada país enriquece continuamente, vendendo mais caro do que havia comprado, apropriando-se do mais-valor. Esta era a teoria anterior, ou seja, de que, embora os capitalistas estivessem vendendo as suas mercadorias mais caras, eles continuavam enriquecendo. Marx, como já foi dito anteriormente, não partilhará desta teoria de que o lucro do capitalista, ou o mais-valor obtido pelo capitalista, provém de vender a mercadoria mais cara. Deveria ser outra a fonte do mais-valor. E é isto que Marx descobrirá. Coloca, então, a seguinte questão: de onde provém este mais-valor? A questão precisava ser resolvida por via puramente econômica, ou seja, deveria ser compreendida à luz das relações sociais de produção existentes, e não à luz das ambições
portadas ou contidas das subjetividades envolvidas no comércio, na transação de mercadorias. Portanto, não é o plano subjetivo o explicativo para a geração do mais-valor, e sim o plano objetivo, ou seja, as relações sociais de produção, tal como estas relações sociais de produção estavam constituídas e estavam se constituindo na medida em que o capital estava se universalizando no interior das várias sociedades. Voltando aqui ao texto de Engels. De onde provém este mais-valor? A questão precisava ser resolvida por via puramente econômica, excluindo-se, portanto, do campo de análise qualquer trapaça e toda interferência de qualquer outro gênero, como aquela, por exemplo, de vender mais caro para lucrar mais. A pergunta é: como é possível vender continuamente mais caro do que se comprou, mesmo pressupondo-se que continuamente são trocados valores iguais por valores iguais? Por outras palavras, se valores iguais são trocados por valores iguais, ou seja, tempo de trabalho socialmente necessário é trocado por um tempo de trabalho socialmente necessário idêntico, ainda que as mercadorias sejam distintas, como é que isto poderia sedimentar a teoria de estar sendo vendida a mercadoria por um preço mais caro ou por uma expressão mais cara? Lembremos que Marx sempre está trabalhando com a ideia dos equivalentes. Se um casaco demora 1 hora para ser produzido e uma calça, um par de calças, demora meia hora para ser produzidas, isso significa que um casaco vale 2 pares de calça, uma vez que dois pares de calça totalizam 1 hora. Isto vai fazer a troca de equivalentes. Não se trocaria, por exemplo, um casaco por um par de calças, simplesmente porque o vendedor do par de calças estaria afirmando que aquela calça demorou 1 hora de tempo de trabalho social médio para ser produzida. Daí que Marx vai buscar a explicação da mais-valia nas relações sociais de produção e no tempo de trabalho social médio para produzir as mercadorias, sendo que esse tempo de trabalho social médio é o que vai igualar o valor das mercadorias. A solução dessa questão, prossegue Engels, constitui o feito mais meritório e memorável da obra de Marx. Feito este que não havia sido resolvido nem pelos socialistas anteriores ao pensamento marxiano, muito menos pelos economistas burgueses, uma vez que ambos tocavam na questão, mas tateavam na escuridão, ou seja, não chegaram a resolver o problema. Foi somente a concepção materialista da história, ou aquilo que Engels chama de o nascimento do socialismo científico, que conseguiu responder a essa questão, ou seja, de onde vem a mais-valia ou de onde vem o mais-valor. E qual é a solução que Marx deu ao problema, investigando as relações sociais de produção, tal como as relações sociais de produção estavam constituídas? A solução foi a seguinte: o aumento do valor do dinheiro, ou seja, a possibilidade do investimento do capitalista converter-se em mais dinheiro, o aumento do valor do dinheiro que se pretende transformar em capital, não pode provir deste dinheiro nem originar-se da compra. Ou seja, dinheiro não aumenta dinheiro. Esta é uma ilusão que persiste, por exemplo, quando se fala do capital a juros. A ilusão de que o dinheiro é capaz de reproduzir-se a si mesmo, voltando para a mão de seu possuidor sob a forma de mais dinheiro. Muito menos o dinheiro a mais pode resultar da compra, ou seja, o capitalista comprou mais barato, e muito menos da venda, no sentido de que o capitalista vendeu a mercadoria produzida mais cara.
O aumento de valor do dinheiro que se pretende transformar em capital não pode provir desse dinheiro nem originar-se da compra. Nesses casos, esse dinheiro apenas concretiza o preço da mercadoria. Ou seja, o dinheiro é apenas a expressão monetária do valor, ou seja, é a expressão monetária do tempo de trabalho socialmente médio necessário para produzir a mercadoria. Nesses casos, esse dinheiro apenas concretiza o preço da mercadoria, e esse preço, pressupondo que valores iguais estão sendo trocados, não é diferente de seu valor. Observemos que Marx, ao longo do Capital, procurará trabalhar com a ideia de que, efetivamente, o preço da mercadoria corresponde ao seu valor, e ele faz isto apenas como recurso de análise para facilitar a investigação do que é o capital. Pela mesma razão, o aumento do valor não pode proceder da venda da mercadoria a um preço mais elevado. A mudança tem de ocorrer com a mercadoria que é comprada, mas não com o seu valor, já que ela é comprada e vendida pelo seu valor. Ela tem de ocorrer com o seu valor de uso como tal, isto é, a mudança de valor deve decorrer do consumo da mercadoria. Por outras palavras, quando se vende a mercadoria, se vende a mercadoria pelo seu valor. Só que este valor, ele vai estar decorrendo, não este valor que decorre do tempo de trabalho socialmente necessário para ser produzido, ele, ao longo de uma jornada de 12 horas, se multiplica no sentido de que as primeiras horas serão dedicadas a remunerar o trabalhador e os próprios gastos da produção do capital, enquanto que o restante das horas serão trabalho excedente produzido que não serão apropriados pelo trabalhador e sim pelo capitalista. É esta questão que Engels está colocando aqui, resgatando o pensamento de Marx. A mudança tem de ocorrer com a mercadoria que é comprada, mas não com o seu valor, já que ela é comprada e vendida pelo seu valor. Ela tem de ocorrer com o seu valor de uso, tal como tal. Isto é, a mudança de valor deve ocorrer do consumo da mercadoria. Lembremos que para Marx e para Engels, a mercadoria é a unidade do valor de uso e valor de troca. Para ser vendida, a mercadoria precisa ter uma utilidade, portanto, precisa ter um valor de uso. Este valor de uso, no entanto, não altera o valor da mercadoria. Não é porque uma mercadoria é muito desejada por alguém que o seu valor mudou. Ela apenas vai circular mais rápido. O valor de uma mercadoria continua sendo o mesmo a partir do momento, desde o momento em que ela se transforma de valor de uso em a valor de troca. Portanto, o valor de troca não altera o valor da mercadoria. Ela tem um valor enquanto valor de uso e continua mantendo este valor enquanto valor de troca. Engels recorre aqui à própria passagem de Marx. Para poder extrair valor do consumo de uma mercadoria, ou seja, para poder realizar o tempo de trabalho social médio que foi empregado na mercadoria e fazer com que aquela mercadoria que se materializou seja vendida, para poder extrair valor do consumo de uma mercadoria, nosso possuidor de dinheiro teria de ter a sorte de descobrir no mercado uma mercadoria cujo próprio valor de uso possuísse a característica peculiar de ser fonte de valor, cujo próprio consumo fosse, portanto, objetivação de trabalho e, por conseguinte, criação de valor. E o possuidor de dinheiro encontra no mercado uma tal mercadoria específica, a capacidade de trabalho ou força de trabalho. Aqui Marx está dizendo o seguinte: a mercadoria em si, ou um determinado valor de uso em si, uma determinada matéria-prima em si, não produz valor.
O que vai acrescentar valor a ela é o trabalho que vai ser materializado nesta matéria-prima. E a única maneira de acrescentar valor a esta matéria-prima é incorporando nesta matéria-prima o dispêndio de energia física e mental, ou seja, utilizando a força de trabalho que o capitalista vai comprar e que vai remunerar sob a forma de salário. Daí, Marx falar de uma mercadoria específica, a capacidade de trabalho, ou seja, a capacidade de produzir mercadorias ao longo de uma jornada de 10, 12, 14 horas por dia. Portanto, a capacidade de despender energia física e mental de uma determinada individualidade, fazendo-a produzir mercadorias durante 10, 12, 14 horas por dia. Esta força adquire um valor no momento em que se torna uma mercadoria. Ou seja, o próprio trabalhador converte-se na sociedade capitalista em uma mercadoria, na medida em que na sociedade capitalista o próprio trabalhador tem um valor de compra e venda da sua força de trabalho, ou seja, da sua energia física e mental. Essa força adquire um valor no momento em que se torna uma mercadoria. E esse valor, como de todas as outras mercadorias, é determinado pelo tempo de trabalho necessário para a produção e, consequentemente, também para a reprodução desse artigo específico. Isto é, pelo tempo de trabalho exigido para a produção dos meios de vida de que o trabalhador necessita para a manutenção da condição em que é capaz de trabalhar e para a procriação da sua espécie. Por outras palavras, o que define o valor da força de trabalho? O que define o valor da força de trabalho é a quantidade de condições materiais que o trabalhador precisa adquirir cotidianamente para poder viver durante as 24 horas do dia. Se o custo da produção e reprodução da força de trabalho for de R$100, o trabalhador terá que gerar esta quantidade de valor dentro de uma jornada de trabalho. Suponhamos que a jornada de trabalho tenha 12 horas, como é o exemplo que recorrentemente Marx e Engels utilizam. Dentro destas 6 horas, para produzir a quantidade de valor equivalente a R$100, o trabalhador precisaria trabalhar 6 horas diárias. Isto significa que as primeiras 6 horas da jornada de 12 horas estariam destinadas à reprodução da força de trabalho do trabalhador. Ou seja, ele geraria nas 6 horas o equivalente de valor de R$100, com os quais poderia comprar tudo aquilo que é necessário para sobreviver. As outras 6 horas excedentes vão comparecer ao longo da jornada sob a forma de mais trabalho, trabalho excedente não pago, mais valor ou mais valia. É isto que Engels está procurando explicar aqui. Essa força adquire um valor no momento em que se torna uma mercadoria. E esse valor, como de todas as outras mercadorias, é determinado pelo tempo de trabalho necessário para a produção. E, consequentemente, também para a reprodução desse artigo específico, que é a força de trabalho. Isto é, este valor da força de trabalho é definido pelo tempo de trabalho exigido para a produção dos meios de vida de que o trabalhador necessita para a manutenção da condição em que é capaz de trabalhar e para a procriação de sua espécie. Ou seja, o tempo de trabalho socialmente necessário para que ele ganhe o suficiente para se manter vivo e poder trabalhar no dia seguinte e ser explorado pelo capital novamente. Nosso potencial capitalista, prossegue Engels, que compra força de trabalho, aluga um trabalhador e pagará a esse trabalhador o valor integral diário de sua força de trabalho. Ou seja, estão trabalhando aqui, tanto Marx quanto Engels, com a ideia mais geral de que a força de trabalho está recebendo efetivamente, em forma de dinheiro e sob a forma de salário,
o equivalente necessário para comprar aquilo que vai manter esta força de trabalho viva. Portanto, o valor integral diário de sua força de trabalho seria pagar uma soma de dinheiro que igualmente representa 6 horas de trabalho. Sabemos que na economia real há uma tendência do trabalhador receber abaixo do valor da sua força de trabalho. É por isso que muitas vezes, e em geral, uma parte da força de trabalho assalariada é obrigada a fazer trabalho suplementar, seja produzindo bolo, coxinha, docinhos no final de semana para vender para alguma loja ou para alguma festa, seja realizando trabalhos de vigilância ou então mesmo de pedreiro ou de ajudante de pedreiro para complementar a renda. E tudo isso acontece por quê? Porque aquele trabalho normal possuído por estas individualidades está sendo remunerado abaixo do seu valor real, ou seja, ele está ganhando menos do que deveria ganhar para repor cotidianamente as suas necessidades materiais básicas. Prossegue Engels, dentro da ideia de que a jornada de trabalho é de 12 horas. O fato de serem necessárias apenas 6 horas de trabalho para manter a vida do trabalhador por 24 horas, de modo algum o impede de trabalhar 12 horas das 24 horas do dia. O valor da força de trabalho e sua valorização no processo do trabalho são duas grandezas diferentes. Ou seja, a quantidade de mercadorias que ele pode produzir ao longo de 12 horas e a quantidade de valor que ele recebe do capitalista por este trabalho de 12 horas são duas grandezas distintas. Uma é a grandeza da força de trabalho, representada pela jornada de 6 horas do trabalhador, na qual ele produz o valor, a quantidade de valor necessária que vai receber sob a forma de salário. Outra é a grandeza do trabalho realizado, ou seja, de como ele utilizou a sua força de trabalho ao longo da jornada de 12 horas, produzindo mercadorias. O possuidor do dinheiro pagou, portanto, o capitalista, pagou o valor diário da força de trabalho, ou seja, 12 horas. Neste sentido, esta força de trabalho lhe pertence por contrato durante 12 horas. E este capitalista fará o uso desta força de trabalho durante 12 horas, ou seja, fará com que o trabalhador cumpra a sua jornada de trabalho de 12 horas. Deste modo, o trabalhador custa ao possuidor de dinheiro, leia-se do capital, o trabalhador custa ao possuidor de dinheiro diariamente o valor produzido por 6 horas de trabalho. Mas o trabalhador, na prática, fornece diariamente ao capitalista o valor produzido por 12 horas de trabalho, ou seja, uma quantidade de mercadorias superior àquela que seria necessária para que ele obtivesse o equivalente da sua reprodução da força de trabalho. Diferença a favor do possuidor do dinheiro, do possuidor do capital, portanto, o capitalista. Diferença a favor do possuidor do dinheiro. 6 horas de mais trabalho não remunerado, um mais produto não pago, no qual está corporificado o trabalho de 6 horas excedentes. A mágica foi feita, o mais valor foi gerado, o dinheiro foi transformado em capital, ou seja, o capitalista retira da jornada de trabalho de 12 horas mais dinheiro do que investiu, portanto, transformou seu dinheiro em capital. Ao demonstrar desta maneira como surge o mais-valor, prossegue Engels. A única forma como o mais-valor pode surgir sob o domínio das leis que regem a troca de mercadorias, Marx desvelou, ou seja, desvendou, o mecanismo do atual modo de produção capitalista e do modo de apropriação baseado nele, revelando o núcleo cristalino, portanto transparente, em torno do qual se sedimentou toda a atual ordem social, ou seja, toda a sociedade capitalista.
Marx desvendou de onde vem a acumulação do capital e de onde vem, efetivamente, a riqueza do capitalista. Essa geração de capital, nesse sentido, tem um ponto essencial. E aqui, Engels retorna a Marx. Para transformar dinheiro em capital, o possuidor de dinheiro tem de encontrar no mercado de mercadorias o trabalhador livre. E livre em dois sentidos. Livre no sentido de ser uma pessoa livre que dispõe de sua própria força de trabalho como sua mercadoria e de, por outro lado, ser alguém que não tem outra mercadoria para vender, livre e solto, carecendo absolutamente de todas as coisas necessárias à realização de sua força de trabalho. Por outras palavras, para que a produção de capital da sociedade capitalista possa ser realizada e se tornar o eixo em torno do qual as relações econômicas se reproduzem, é necessário que você tenha um trabalhador livre, portanto, solto das amarras feudais, e também um trabalhador que não tenha outra coisa a vender, senão a sua própria energia física e mental, uma vez que ele está despossuído da terra que trabalhava na época da feudalidade, ele é um ser lançado no mundo, e lançado no mundo apenas com a sua energia física e mental. Portanto, ele tem que se assalariar e precisa se transformar em proletário para o capital. Essa relação entre possuidores de dinheiro, portanto, capitalistas, ou possuidores de mercadorias, de um lado, e possuidores de nada além de sua própria força de trabalho, de outro, é o resultado de um desenvolvimento histórico, o produto de muitas transformações econômicas anteriores e de destruição de toda uma série de formas de produção social anteriores. Portanto, o capital não é um dom natural. O capital é uma relação social resultante de diversas transformações anteriores nos modos de produção, troca e circulação daquilo que foi produzido pelo trabalho. Mais precisamente, observa Engels, deparamos com esse trabalhador livre, ou seja, esse trabalhador que foi liberto das amarras da sociedade feudal, mais precisamente, deparamos com esse trabalhador livre na história pela primeira vez de modo maciço, ou seja, de modo a constituir um contingente relativamente numeroso que poderia ser explorado pelo dono do dinheiro que pretende transformar esse dinheiro em capital. Deparamos com esta massa de trabalhadores despossuídos, em grande quantidade, a partir do final do século XV e início do século XVI. Portanto, como resultado da dissolução do modo de produção feudal. Com isso, e com a criação do comércio mundial, lembremos que o capital, para poder se reproduzir, precisa também encontrar uma expansão contínua, portanto, mercados cada vez mais amplos para consumir mercadorias. Daí Marx falar no século XIX na constituição de um mercado mundial. Com isso, e com a criação do comércio mundial e do mercado mundial, que data da mesma época, estava posto o fundamento sobre o qual a massa das riquezas móveis existentes se transformou progressivamente em capital. E o modo de produção capitalista, direcionado para a geração de mais valor, necessariamente passou a ser cada vez mais o modo de produção exclusivamente dominante. Ou seja, com a sociedade capitalista, a finalidade deixou de ser cada vez mais a produção meramente de valores de uso. Passou a ser a produção de valores de uso que necessariamente deveriam ser convertidos em valores de troca, portanto, em mercadorias. Para Marx, conclui Engels, ou vai concluindo Engels, para Marx, uma soma de valores só se transforma em capital quando ela se valoriza continuamente.
e neste processo de valorizar-se continuamente, é que esta força de trabalho permite a extração de mais valor. É que a força de trabalho utilizada pelo capital permite a extração do mais valor. Feita esta explicação, Engels coloca a seguinte questão: em que se diferencia, portanto, a concepção de capital de Düring da concepção de Marx? Dirá Engels: ora, Marx afirma: o capital não inventou o mais trabalho, ou seja, o dinheiro não inventou o mais trabalho. Onde quer que uma parte da sociedade detenha o monopólio dos meios de produção, o trabalhador, livre ou não, tende a adicionar ao tempo de trabalho necessário a sua autoconservação um tempo de trabalho excedente, a fim de produzir os meios de subsistência para o possuidor dos meios de produção. Ou seja, diferentemente de Düring, o mais trabalho não surge em razão do dinheiro. O mais trabalho, ele surge em razão da existência de relações sociais de exploração, portanto, das relações sociais de classe. Neste sentido, vamos encontrar mais trabalho na sociedade baseada na escravidão. Vamos encontrar mais trabalho na sociedade baseada na servidão. E vamos encontrar mais trabalho na sociedade baseada na exploração do trabalho pelo capital. A grande diferença é que as sociedades anteriores não viviam em função da acumulação de capital, ao passo que a sociedade capitalista vive fundamentalmente em função da acumulação de capital. Prossegue Engels. Mais trabalho, trabalho além do tempo necessário para o autossustento do trabalhador e apropriação do produto desse mais trabalho por outros, ou seja, a exploração do trabalho, é comum a todas as formas de sociedade até agora existentes, na medida em que se movimentaram e se movem, como é o caso das sociedades capitalista, em antagonismos de classe. Porém, segundo Marx, o meio de produção assume o caráter específico de capital só quando o produto desse mais trabalho assume a forma de mais valor, quando o possuidor dos meios de produção se defronta com o trabalhador livre, livre de amarras sociais e livre de própria posse, ou seja, só possuindo a sua força de trabalho, enquanto objeto de expoliação, e o explora visando a produção de mercadorias. Aqui Engels está acentuando que é somente sob determinadas condições socio-históricas que o capital passa a ser o núcleo que rege a vida social. Em outras formas sociais e outros modos de produção, existiu o capital, mas o capital não era a relação social dominante. No entanto, a partir do século XV, com a possibilidade de contar com uma certa concentração monetária, com recursos monetários acima daqueles que eram necessários para o consumo individual e também com a possibilidade de contar com a força de trabalho livre, é que a sociedade capitalista pôde efetivamente se desenvolver, sobretudo a partir do momento em que a manufatura deu lugar à grande indústria, como Marx analisa, por exemplo, no tomo 1 do Capital. A leitura de Düring, ela vai no sentido oposto, uma vez que declara toda e qualquer soma de meios de produção como capital. Portanto, para Düring, o capital não teria uma origem histórica. O capital se torna em uma manifestação ahistórica. Podemos encontrar capital ou a sociedade regida pela lógica do capital em qualquer tempo histórico. De acordo com o senhor Düring, capital seria, sem distinção, não só a riqueza móvel e imóvel dos cidadãos coríntios, portanto, lá na época da sociedade escravista, dos cidadãos coríntios e atenienses que operavam com escravos, mas também a dos latifundiários romanos da época imperial,
bem como a dos barões feudais da Idade Média, na medida em que, de algum modo, estavam a serviço da produção. Ou seja, bastava realizar a produção para que se tivesse capital. Engels está resgatando Marx para mostrar que não, que o capital é o resultado de determinadas processualidades históricas e que só atinge a sua maturidade quando efetivamente o trabalhador livre se vê à disposição do capital e subordina-se ao capital para poder sobreviver. Subordina-se ao possuidor do dinheiro para sobreviver. Possuidor do dinheiro este que não quer apenas ter o retorno do seu dinheiro ao final do circuito de produção. Ele quer resgatar ao final do circuito da produção com a venda mais dinheiro do que obteve no início, quando comprou as matérias-primas e a força de trabalho para realizar a produção. Engels acentua, mais uma vez, que Marx foi o primeiro a analisar, até seus fundamentos, o modo de apropriação peculiar do capital moderno. E ele fala do capital moderno porque, como dissemos anteriormente, é possível encontrar em forma embrionária o capital em outros modos de produção. O que não é possível é encontrar o capital como relação social dominante nos outros modos de produção, ou seja, no modo de produção escravista e no modo de produção feudal. Marx foi o primeiro a analisar até seus fundamentos o modo de apropriação peculiar do capital moderno, harmonizar o conceito do capital com os fatos históricos dos quais ele havia sido, em última instância, abstraído e aos quais deve sua existência. Ou seja, as análises anteriores trataram genericamente o desenvolvimento do capitalismo, mas não compreenderam efetivamente o processo pelo qual o capital se tornava a relação social dominante. Desse modo, Marx libertou este conceito econômico, ou seja, o conceito de mais-valor, ou de mais-valia, das concepções obscuras e claudicantes, portanto resistentes, que aderiam a ele, inclusive na economia burguesa clássica e nos socialistas anteriores. Nesse sentido, Marx caminha na direção oposta a Dühring. Dühring declara apenas como capital todo o meio econômico de poder, todos os meios de apropriação, todos os meios de produção que apropriam cotas dos frutos da força de trabalho universal e, portanto, também a propriedade fundiária em todas as sociedades de classes. Por outras palavras, onde quer que se tenha propriedade privada e onde quer que se produza alguma coisa, teríamos também capital. Marx desmontou esta ideia para demonstrar que o capital só pode ser efetivamente produzido dentro de relações sociais de exploração e que na sociedade capitalista o capital se torna o motor do processo, uma vez que as relações sociais de exploração se generalizam na medida em que o possuidor do dinheiro pode contar no mercado não apenas com a possibilidade de comprar matérias-primas para realizar a produção, mas também e de máquinas para também realizar a produção, ou de instrumentos para realizar a produção, mas também com um amplo contingente de força de trabalho totalmente desprovida de outro recurso, a não ser a sua própria energia física e mental para vender ao capital. Com estes elementos, Engels encerra a sua discussão neste capítulo, no qual procura discutir capital e mais-valor. Capítulo 7 do Anti-Dühring, da parte segunda do Anti-Dühring. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhe as suas considerações positivas ou negativas. De nossa parte, continuaremos aqui resgatando estes textos que podem contribuir para a melhor compreensão destas reflexões por parte dos estudantes que estão ingressando na universidade ou então que estão procurando uma formação acadêmica melhorada e mesmo por parte dos jovens pesquisadores que desconhecem estas literaturas que progressivamente vão desaparecendo do espaço universitário. Até uma próxima.